Olá, bem-vindo! Aqui quem fala é Luciano e hoje a gente está aqui para mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez eu vou falar sobre informática para concursos. E esse é só o primeiro episódio, vai vir uma série de episódios aí mostrando para você vários itens, várias coisas que a gente pode estar estudando ou que pode estar facilitando quem vai prestar algum concurso, e nesse concurso tem a parte de informática de tecnologia. Bom, para a gente começar, deixa aí seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ajude a propagar nossa ideia e ajudar o maior número de pessoas possível, ok? Bom, vamos começar lá em conceitos básicos. É uma coisa que parece muito simples, que parece corriqueira, mas que você vai ver que no final das contas pode ser um diferencial para quem está prestando concurso, ok? Primeira pergunta, primeira coisa que você deve se fazer é qual o motivo de você dar atenção aos conceitos básicos de informática para concurso. Então, por que eu vou dar atenção? Eu enumerei alguns itens. Por exemplo, está presente na maioria dos concursos. As pessoas que acham que mexer no computador já é o bastante, eles muitas vezes pecam nessa parte, não estuda para a parte de informática, de tecnologia, e aí essa parte derruba esse candidato. Então vários candidatos são, vamos dizer assim, derrubados nesse quesito. Ele pode ser também importante, em contraponto, para alavancar a colocação do candidato. Então ele pode ser importante para alavancar a sua colocação. E na maioria das vezes, as questões são questões básicas, que são até fáceis de você resolver. Tudo que você vai estudar é relativamente fácil. Informática, ela é muito, quando você pega para estudar, ela é muito fácil de se entender. Não é uma coisa difícil de estudar ou difícil de aprender, certo? Mesmo com as pegadinhas nas questões, as respostas tendem a ser bem lógicas. Então, isso daqui são motivos mais do que o bastante para a gente dar atenção para esses conceitos básicos de informática nos concursos. E o melhor, não é necessário ser expert em informática, então você não tem que ficar, como dizem o pessoal, se tornar um nerd, você não vai precisar. Basta que você estude e que você aprenda os conceitos da informática, ok? Vamos lá então. O que a gente precisa saber e não pode fugir? A gente precisa saber sobre sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, aplicativos para escritório, a parte do Microsoft Excel, Microsoft Word, o Microsoft Word, os programas de escritório código aberto LibreOffice, tanto Calc como Writer, internet você precisa sair, cai bastante, sobre navegadores, a parte de hardware que já não cai tanto, mas é bom que você tenha uma noção básica sobre isso. Você precisa saber um pouco também sobre programas de apresentação, o Impress da LibreOffice ou o PowerPoint da Microsoft. Precisa saber, e isso daqui é legal você estar sabendo, cada dia perguntam mais, cada dia cai mais, segurança da informação. E no caso específico, rede de computadores, aí já seria um pouco mais específico, ok? Agora, além daquilo dali, você pode ter alguns diferenciais. Quais seriam eles? Se você tiver noções de programação, se você trabalhar com programação, é legal, porque pode ser que você mate muitas questões com isso. Parte de banco de dados, internet, rede, principalmente parte de protocolos, tá? É legal você estar sabendo, pode ser um diferencial. E caso você quiser ainda se aprofundar em alguns outros itens, pode ficar à vontade. Mas o que a gente falou tanto no anterior quanto agora, esses seriam os mais necessários, ok? Vamos lá, então, o que a gente tem obrigação de conhecer? Quais são os conceitos que você tem obrigação de conhecer? Eu enumerei aqui e vou explicar eles, tá? Na parte de hardware, a gente tem que saber primeiro, hardware é a parte física do computador. Ele é formado por peças, essas peças, processadores, dispositivos de entrada e saída, memórias, discos, tudo isso a gente considera como hardware, tudo que você puder tocar, ok? O conceito de hardware, ele engloba dispositivos físicos, ou seja, são dispositivos físicos que você pode tocar e que são utilizados no processo de informações. Um computador é hardware, um telefone celular, um smartphone no caso,
uma Smart TV, tudo que você pode pôr a mão é hardware. Então, geralmente são os dispositivos que contam com processamento próprio. Esses dispositivos, dentro deles você tem processadores que vai realizar alguma tarefa, alguma coisa, e esse processador é próprio, tá? Computadores, como eu falei, smartphones, smart TVs, smartwatches, que são relógios inteligentes, tablets e muito mais dispositivos, são considerados hardware, tá? Continuando em hardware, muita gente confunde gabinete, que aí nós temos o desenho, tem a imagem, tá? É a caixa metálica que serve para quê? Para eu acondicionar os componentes, para que eles sejam instalados e conectados entre si. Isso que está aparecendo aí na tela não é CPU, é gabinete. Vamos lá, CPU. O que é a CPU? CPU, nós temos aqui dois modelos de processadores, né? É a unidade central de processamento e ele é o que? Ele é o processador do equipamento. Ele é responsável por pegar todas as informações, processar essas informações e tratar, depois de tratar, dar alguma resposta. Então ele vai pegar comandos, vai pegar dados, vai tratar isso e vai dar uma resposta para o usuário. A gente não pode confundir isso daqui com gabinete. Quais são as funções dele? Cálculos, operações aritméticas, operações lógicas e os processadores mais conhecidos que a gente tem para computadores hoje são Intel e AMD, são as principais marcas, tá? E cada vez que passa a AMD vem crescendo mais e mais no mercado. Continuando na parte de hardware, memória RAM. Memória RAM, ela é a principal memória do computador, tá? O RAM vem de Random Access Memory. Essa memória, ela vai armazenar para o seu processador as informações. Então, o seu processador ele não vai armazenar as informações, ele vai usar a memória RAM para isso. E essa memória ela é volátil, ou seja, a partir do momento que o processador utilizou e não precisa mais daquela informação, ela é retirada da memória. Então, essa memória ela não vai reter informação de forma permanente. Ela só vai ter aquela informação quando o programa ou aplicativo estiver trabalhando. À medida que ele é fechado ou que o computador é desligado, essa memória é limpa. A memória ROM diferente, é de Read Only Memory, é uma memória que não funciona igual a RAM. Ela não é uma memória volátil, certo? E os dados dela são gravados para quando eu ligo o computador. Na maioria das vezes é utilizado para BIOS. Então essa memória ela não vai ter os seus dados apagados toda vez que você desligar o computador. Geralmente quando um computador é ligado, aqui estão algumas informações básicas que o processador, o computador precisa para poder estar carregando, para poder estar iniciando o funcionamento. Então não confunda nunca memória RAM com memória ROM, ok? Continuando, a BIOS. Se a gente falou que geralmente a gente utiliza a memória ROM para BIOS, o que é a BIOS? É o sistema básico de entrada e saída, Basic Input Output System. Ele é um firmware não volátil, ou seja, as informações são gravadas e ficam fixas lá. Ele é usado para inicializar o hardware, então todo o processo de inicialização é feito em cima dele. Ele vem pré-instalado na placa-mãe e é o primeiro software que é executado quando a máquina é ligada. Então a BIOS, se ligou à máquina, é a primeira coisa que é executado. Continuando, a gente tem a placa-mãe. Placa-mãe, motherboard, mainboard, é a placa principal do nosso equipamento. Ela é responsável por fazer a comunicação de todos os componentes. Qualquer componente que você tiver, de um teclado, um monitor, mouse, placas, processador, memória, tudo tem que ser conectado nela. É ela que vai fazer toda a comunicação dentro da máquina. No nosso hardware nós temos também o hard disk ou HD, certo? Ele que vai guardar as informações de modo permanente. Ou seja, todos os programas, os arquivos, imagens, vídeos, tudo que você tem no seu computador está gravado dentro de um HD ou de algo similar, como um SSD, por exemplo. Ele vai armazenar os dados, tá?
E esses dados vão ser armazenados de forma magnética. Eles ainda são dispositivos mecânicos e aos poucos estão sendo substituídos pelos SSDs, que são discos de estado sólido. Quando a gente fala em SSD, que está vindo e está substituindo o HD, na realidade esse disco de estado sólido, ele não tem partes móveis, tá? Ele também não é volátil, ou seja, tudo que eu for gravar nele vai ficar nele. E a maioria dos fabricantes utiliza para esse tipo de dispositivo memórias do tipo flash. Ela tem muita vantagem em relação a hard disk, porém a velocidade é a maior vantagem que tem. Você tem dispositivos muito rápidos que startam as máquinas bem mais rápido, seus programas fluem muito melhor e você tem uma velocidade de processamento com isso, ou seja, a rapidez com que o seu sistema trabalha é muito maior. Nós temos dois modelos aí, o modelo da esquerda é o M.2 e o modelo da direita é o modelo SATA. O M.2 ele tende sempre a ser bem mais rápido do que o modelo SATA. Continuando, USB. Gente, USB é uma porta de comunicação. Ela é a principal porta de comunicação que a gente utiliza hoje, tá? Seu nome, o USB vem de Universal Serial Bus e no caso ele serve para quê? Ele serve para a gente trocar informações do nosso computador com os periféricos e também serve para você carregar. Muita gente gosta de carregar telefone, coloca para carregar nas saídas USB, tá? Então a saída USB ela serve para eu estar conectando dispositivos, os mais diversos dispositivos, certo? Continuando, pendrive. Pendrive é uma mídia de armazenamento, só que ela é removível. Também não é volátil, tá? As informações vão ficar gravadas nela. E o USB, ele não precisa de nenhum tipo de carregamento de energia, o pendrive, perdão, porque isso ele já encontra na USB se precisar. No caso, o pendrive, ele vai ser o que? Vai ser removível. Você conecta ele, salva o que precisa, copia o que precisa e pode retirar. Não tem problema ele ficar fora do computador, ele não vai perder nenhum tipo de dado. Quando a gente fala de pendrive, a gente tem que falar também de cartão de memória. É muito utilizado hoje em smartphones, mas a maioria dos notebooks melhores um pouquinho ou mais topo de linha tem entradas para você estar utilizando cartões, para você estar colocando e trocando dados, tá? Ele é um sistema também de armazenamento do tipo flash, do mesmo jeito do SSD, tá? E você tem vários padrões, como SD, mini SD, micro SD, memory stick, XG, MMC, certo? E ele é muito utilizado, como eu falei, em celulares e consoles, tá? Também você consegue utilizar em computadores e notebooks, mas para isso você precisa ter a entrada para poder estar colocando ele. Continuando com o hardware, aqui a gente tem a fonte de alimentação. Para que o equipamento funcione, para que tudo funcione, a gente precisa de uma fonte para carga elétrica, ou seja, para energia. Então o computador vai necessitar dessa fonte para que seja provida a energia para todos os componentes. E essa energia vai variar de acordo com o equipamento, com a carga, com as placas, tá? Então você tem diferentes tipos de fontes para diferentes tipos de computadores. Quanto mais dispositivos você tiver, placas, o que for, quanto mais elaborada for a máquina, melhor vai ter que ser a fonte, ok? Vamos lá para a parte de software, nós falamos hardware. Hardware era o que? Hardware é a parte física, é tudo que você pode tocar, são os equipamentos. Já software, que é também chamado de parte lógica, são os programas ou aplicativos que são instalados para que o nosso equipamento possa funcionar. Quando a gente fala em programas ou aplicativos, o que são? São sequências de instruções que elas devem ser interpretadas pelo nosso computador e ele vai executar tarefas específicas. Então o software nada mais é do que um programa. Por que chama programa? Eu vou programar alguma coisa. Eu vou mostrar como que aquele dispositivo deve funcionar. E a gente tem software hoje em qualquer dispositivo que seja processado. Continuando, só falando, a gente tem um segmento de software livre que é um software que pode ser executado,
copiado, modificado e redistribuído gratuitamente para qualquer usuário. A definição é estabelecida pela FSF, Free Software Foundation, tá? Em conjunto com o projeto GNU. E você tem vários softwares livres, tá? Lembrando, software livre não significa que você pode fazer dele o que você quiser. Existem normas, existem licenças e você tem que respeitar toda a licença que está em cima do software. O mais conhecido hoje que a gente tem seria o Linux. Continuando na parte de software, vamos falar de sistemas operacionais. Então, o que é um sistema operacional? Ele é o principal software que a gente tem no computador. Além dele fazer com que o computador funcione, que o computador trabalhe, ou até um smartphone, o que for, ele possibilita também que os outros softwares sejam executados. Então, para você navegar na internet, você precisa do sistema operacional. Para que você possa, no seu telefone, ter um WhatsApp, você precisa do Android. Então, são softwares básicos, tá? E os principais sistemas operacionais para computador que a gente tem hoje é o Windows da Microsoft, o Linux, que é um software de código aberto criado por Linus Torvalds, tá? O macOS, que é da Apple. Então, esses são os principais sistemas operacionais que a gente tem hoje. Continuando com a parte de software, vamos falar um pouquinho do Windows. O Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Atualmente ele encontra-se na versão 10. É um sistema mais utilizado hoje no mundo para computadores e a primeira versão do Windows foi o Windows 95, primeira versão de Windows Sistema Operacional. Já existia uma versão anterior que rodava sobre o MS-DOS. Então você precisava do MS-DOS, que era um sistema operacional da Microsoft, e ele funcionava como uma interface gráfica. Então ele precisava do DOS para poder funcionar. E o Windows hoje é o sistema mais utilizado na parte de computadores no mundo. Independente se é desktop, notebook, é o mais utilizado. Quando a gente fala de computadores da Apple, a gente precisa do macOS. Ele é um sistema, ele funciona nos computadores da maçã e ele foi desenvolvido para aproveitar o quê? Aproveitar toda a capacidade do hardware. Como ele foi feito só para aqueles computadores, o hardware aproveita o máximo dele e ele o máximo, sendo que a versão atual, no momento da gravação desse vídeo, é o Catalina. A gente não podia deixar de falar do Ubuntu, o Linux, tá? No caso aqui eu falei do Ubuntu, perdão, do Linux. O Linux, na realidade, ele é um núcleo de um sistema operacional. Ele é o responsável por fazer, no caso, o computador funcionar. Ele faz a comunicação hardware e software. No caso, o kernel e demais programas que são responsáveis por interagir são denominados, né? Então, o kernel mais os outros programas para interagir com o usuário é denominado sistema operacional. Mas o kernel, então, só explicando, ele é o núcleo, ele é o coração do sistema, certo? Então, é ele que vai fazer com que todo o restante possa funcionar em cima do sistema operacional. A distribuição, como é chamado os Linux hoje, muita gente fala, Linux. Linux é o quê? Para eu ter o Linux, eu preciso ter uma distribuição para poder fazer a instalação. Então, a distribuição, como é chamada hoje, cada cópia, cada tipo de distribuição que eu tenho, eu posso ter Ubuntu, SUSE, Red Hat, Fedora, a Mint, Linux Mint. Então, eu tenho várias distribuições. Todas elas trabalham de uma forma um pouquinho diferente, mas o usuário pode pegar que é melhor se adapta e poder utilizar. Lembrando, como é um software livre, você não vai precisar pagar pela licença do Linux. No caso aqui, vamos supor, do Ubuntu. E eu vou poder utilizar vários programas sem pagar nada. É uma coisa muito legal e ele é muito utilizado pelo governo, nos órgãos públicos. Outro software, Android. Android é um sistema operacional. Ele foi desenvolvido pelo Google. Na realidade, o Google comprou uma empresa chamada Android em 2005 e pegou um sistema que foi projetado para câmeras digitais para ser utilizado em smartphones, tablets e afins, tá? Ele é o software livre mais utilizado no mundo hoje, é o sistema operacional mais utilizado no mundo e ele é baseado em Linux.
qualquer pessoa pode pegar, pode ter acesso ao código-fonte, tá? E vários fabricantes utilizam Android. Se você for pegar a Xiaomi, Samsung, LG, Motorola, Huawei, Lenovo e mais um monte de fabricantes utilizam o Android. Ele é um sistema hoje estável, é um bom sistema e que é muito fácil do usuário poder interagir. A gente tem também o iOS, que é o sistema da maçã que foi criado para o iPhone e para o iPad. Nessa última versão agora, em 2019, eles estão separando, mas o iOS, ou iOS, que muita gente fala, é o sistema responsável pelo funcionamento do iPhone, tá? E apenas os dispositivos da Apple utilizam esse sistema. Ele não é homologado para nenhum tipo de software, de hardware, além do iPhone ou do iPad. Então ele vai funcionar só nesses dispositivos. Bom, nós falamos aqui hoje sobre conceitos básicos de informática para concurso. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe um like, curta nosso vídeo, que vai ajudar demais. E não perca o nosso próximo episódio. Eu vou estar soltando a toda semana um episódio novo e os próximos a gente vai estar resolvendo algumas questões, explicando para você algumas questões básicas. Então, vou estar trabalhando em cima de concursos que já foram realizados para você ver o que você pode estudar e o que a gente pode te orientar para que você, quando chegar numa determinada prova, saia-se bem e use a informática para alavancar a sua posição dentro do concurso. Aqui quem fala é o Luciano, agradeço demais a sua paciência, valeu, um tchau e até breve.